Bom dia, queridos, tudo bem? Hoje, dia 21 de junho, exatas 5 horas da manhã e 57 minutos. Estou me deslocando para o trabalho. Alguns dias que eu não faço essa meditação com vocês, mas hoje eu resolvi pensar em algo que a gente teve falando essa semana em uma das nossas lives sobre um tempo a sós com Deus. Nós vivemos um tempo muito complicado, né? Principalmente agora com essa questão da pandemia. Pelo menos para mim, o tempo ficou mais escasso, porque eu tenho até trabalhado um pouco mais do que eu trabalhava quando não estávamos em pandemia. Então, quando eu não estou no quartel trabalhando, eu estou rodando aplicativo e por consequência da pandemia, as corridas diminuíram bastante. Então a gente acaba ficando mais tempo na rua e ganhando menos. Mas louvado seja Deus por tudo isso. Mas eu queria trazer à memória de vocês um texto muito legal, muito bacana, que fala sobre um milagre de Jesus quando ele anda sobre as águas. Esse texto está em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Só que o meu foco nesse tempo com vocês não é o foco do Jesus que andou por sobre as águas, mas o ato que Jesus fez antes desse milagre acontecer. Bem, o texto fala que os discípulos estavam à beira do mar com Jesus. Jesus os impulsionou a pegar o barco e ir para o mar, atravessar para o outro lado, enquanto ele ficava despedindo as multidões. Claro, existiam muitas pessoas que iam atrás de Jesus, né? Uns porque o amava, porque gostava da sua palavra, mas a maioria por causa dos milagres que ele fazia, né? Um texto que diz que o povo seguia Jesus por causa do pão que ele dava, dando uma ideia de que Jesus não multiplicou o pão apenas 2 vezes, como está no Novo Testamento, mas a probabilidade dele ter feito esse milagre outras e outras e outras vezes é muito pertinente, porque João vai dizer que se todos os milagres de Jesus fosse mencionado, escrito, não haveria livros na face da terra que pudesse conter a quantidade de milagres que Jesus fez. Mas eu queria destacar uma coisa interessante que Jesus Cristo faz. Ele tinha discípulos, tinha 12 apóstolos, e desses 12 apóstolos, Jesus tinha 3 que eram mais achegados a ele, que era Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais próximos de Jesus. E alguns momentos especiais, como o momento da transfiguração, quando ali Jesus demonstrou um pouco do que era a glória dele, né? E quando apareceu ali os Moisés e Elias, quem estava ali junto dele foi justamente esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, experimentando algo que nenhum outro discípulo de Jesus, nenhum outro ser humano teve a oportunidade de experimentar. Então, esses eram mais próximos. Em alguns momentos cruciais da vida de Jesus, esses 3 discípulos estavam perto. Por exemplo, na transfiguração, como eu falei, no jardim do Getsêmani, quando Jesus Cristo está perto para ser entregue, ele chama esses discípulos para orar com ele, e a Bíblia diz que o discípulo dorme, e Jesus estava ali vivendo aquele momento de agonia pré-crucificação. Mas existia também algo interessante em Jesus, que Jesus tinha os seus momentos que ele ia orar sozinho. Jesus orava
com os discípulos. Jesus orava com os discípulos mais próximos, mas Jesus também orava sozinho. Jesus tinha essa prerrogativa, ele tinha esse hábito, ele achava isso uma condição especial para ele, uma atitude relevante para ele, estar só com o Pai, né? A Bíblia diz que no início do seu ministério ele passou 40 dias no deserto, só ele, né? E ali só tinha a presença do Pai e a presença do tentador. Mas também a Bíblia vai mostrar que em outros momentos Jesus buscava o Senhor sozinho. E nesse momento ele fala assim: ó, vão vocês, atravessam o mar, eu vou ficar aqui despedindo a multidão, vão, depois eu vou. Talvez os discípulos pensassem: olha, ele vai de barco, ou alguém vai levar ele, mas o mestre está mandando, vamos obedecer. E eles foram. E ali, após Jesus despedir a multidão, Jesus não vai para o barco, nem vai atravessar o mar da Galileia. Jesus simplesmente vai, sobe ao monte, sozinho para orar. Eu sei que você que é evangélico, você que é religioso, que já está vendo essa pequena reflexão, vai dizer: mas eu oro. Rapaz, é gostoso demais orar quando a gente está com pessoas de oração, né? Aquelas pessoas que gostam de orar, aquelas pessoas que gostam de buscar a Deus, aqueles cultos de oração onde a glória de Deus desce, é como se nós estivéssemos vendo o céu na terra. E ali Deus opera, ali a gente louva, a gente adora, a gente chora, a gente se entrega a Deus. Isso é fantástico, fabuloso. Mas Jesus está dizendo para nós, com essa atitude dele, que a gente precisa ter um momento a sós com o Senhor. Mas por que, pastor? Porque Jesus teve. E tem uma condição interessante quando a gente está a sós com o Senhor. É que quando nós estamos só você e Deus, você está nu, você está despido na presença dele. Quando eu falo de nudez, eu não estou falando de nudez física, eu estou falando de nudez espiritual, de nudez moral. Você está diante de Deus e você não pode esconder nada dele. Então muitas vezes a gente evita ter um momento a sós com Deus, porque a gente sabe que ele conhece o nosso interior. O Salmo 139 diz isso, que ele sonda e conhece. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece as palavras que ainda não foram na nossa boca. Ele ainda vai muito mais além, vai dizer que Deus nos conhecia quando nós éramos uma substância informe no ventre da nossa mãe. Então ele nos conhece. Então por isso que às vezes a gente não quer estar sós com Deus, porque quando a gente está sós com Deus, a gente não tem como esconder dele as nossas fraquezas, a gente não tem como esconder dele os nossos erros, a gente não tem como esconder dele os nossos desejos mais escusos ou mais benéficos. Mas o cristão, genuinamente cristão, independente de ser cristão, protestante ou católico ou qualquer outro tipo, mas aquela pessoa que ama a Deus, ele precisa ter esse tempo com o Senhor. Jesus diz assim: olha, quando você tem alguma coisa, você quer alguma coisa em secreto, você entra no teu quarto, se em secreto você fala com Deus e Deus lhe abençoará, Deus vai lhe honrar. Mas isso tem que ser em secreto. Isso tem que ser você e Deus. Não necessariamente tem que entrar num quarto, mas você pode estar em um lugar onde só vai estar você e Deus. Pode ser um monte, pode ser na praia, pode ser no campo, pode ser na beira do rio, pode ser em qualquer lugar. Mas você precisa, eu preciso, nós precisamos ter um tempo com o nosso Deus para que Ele possa falar aos nossos corações. Então o desejo do meu coração para você, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, é que, se não hoje, mas por esses dias, você procure um tempo para falar com Deus. Às vezes a gente tem vergonha de orar, porque a gente faz tanta besteira que a gente tem vergonha de falar com Deus. Mas se tem uma pessoa
que a gente não deveria ter vergonha de falar é Deus. Porque por mais complicado que seja a nossa situação, se tem uma pessoa que nos entende e quer nos ajudar, é Deus. Porque Deus em momento algum quer nos condenar, muito pelo contrário, Ele quer nos ajudar. Então abra seu coração e fale com Deus, só você e Ele. Ninguém precisa saber. Só Ele e você precisa saber das suas dores. Porque Ele está aqui na manhã desse dia para abençoar você e para lhe entender e compreender. Porque ninguém entende melhor a criatura do que o seu Criador. Beijo no seu coração, meu querido, minha querida. Espero em Deus que esses minutinhos que passamos aqui possa ajudar você a ter um encontro mais precioso e mais proveitoso com o nosso bondoso Deus. Beijão e até a próxima, em nome de Jesus.